Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Galera, ele, o Pascoal e o Zé Elias e também o Zinho explanou tudo sobre esse erro, mais uma vez, da arbitragem em cima do Flamengo. Vazou tudo, galera. Por isso, já vem comigo para esse corte de reação aqui da ESPN Brasil no programa Equipe F, isso mesmo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal, deixa aquele like maroto e fica comigo até o final. Lembrando, galera, de deixar aí os créditos para o Sport Center aí da ESPN Brasil, isso mesmo. Fica aqui comigo, galera. Porque o clima tá pesado hoje. Vamos pro vídeo. Lá, Tetra. Na Vila Belmiro. Pro Flamengo nós vimos e vamos falar daqui a pouco. Hoje é uma parada duríssima. Quando chegar a hora do Flamengo, a gente vai falar disso aí. Porque a expulsão de um jogador do Flamengo transformou o jogo. Você falou que o jogo do Flamengo era mais fácil que o do Palmeiras. É mais factível. E foi factível. O Flamengo dominou o jogo inteiro, gente. Para com isso, Pascoal. Que jogo Quando perdeu... No placar! 2, Flamengo 2, São Paulo 2. Os três falaram 2-1. Hã? Os três falaram vitória do Mengão. Quando tava 2... Você vai falar do Palmeiras agora, né? Trecho da entrevista do Felipe questionado foi esse aqui. Um campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes, de mais pressão, claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão sendo letais e nos estão custando pontos importantes que cada ponto que a gente perde fica mais difícil e mais longe, né, de poder conquistar nosso grande objetivo, que é ser campeão. Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. O jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como o maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Felipe Luiz, Pascoal, como é que você vê esse momento do Felipe Luiz aí às portas de duas decisões, Brasileiro e Copa Libertadores, com essa questão do Plata, que seria um dos protegidos, não por menos, né? Mas por outro tipo de motivo, mas talvez similar em termos de importância. O Pedro foi cascado, com o Plata ele teria uma boa vontade maior. Não, eu acho que a expulsão do Plata, nesse jogo, a expulsão foi merecida. Nos outros dois jogos, não é passar pano pro Flamengo nem pro Plata. Nos outros dois jogos, a gente contestou aqui, uma até foi cancelada pela Sul-Americana, né? Foi um grande erro da arbitragem. A outra, foi o Bandeirinha que disse que teve uma agressão no jogo lá contra o Racing. Foi o Bandeirinha que cantou a agressão. Porque o árbitro não ia dar cartão. Mas o Bandeirinha falou de agressão e ele foi expulso de campo. Também achei um exagero. Ele não tinha que ter reagido. Mas aí é aquele negócio, é o sangue de quem está jogando. Aconteceu. Agora ontem não. Ontem ele poderia ter evitado, sabia que o Flamengo precisa do resultado. O jogo estava sendo favorável para o Flamengo, 2-1 no placar, e ele pisou no Arboleda. Aí ele errou. Eu não vou passar pano para ele, não. Ele errou. Agora, a diretoria do Flamengo está jogando muito para a galera. Começa a transformar esse tipo de situação. Sabe o que acontece? Vai chegar na decisão da Libertadores com uma pressão do tamanho do mundo. Não precisa disso. O Flamengo está se autopressionando por conta de um resultado de empate contra o São Paulo, num jogo complicado. E para muita gente, esse resultado pode custar o título brasileiro. Pode custar. O Palmeiras não pode empatar com o Santos. É proibido o Palmeiras empatar com o Santos hoje. Ou empatar com o Santos na Vila Belmiro. Aproveita. É proibido. Aproveita, já que você falou desse jogo.
Chama o Vinícius lá no Allianz Parque. Esse é o dono das áreas ali, nas redondezas. Lá ele domina. Ali não tem quem faça melhor. Não tem quem trabalhe melhor ali na redondeza. São Paulo! No placar! São Paulo! Flamengo 2. São Paulo! 2. Luciano. Você acertou o empate. Acertei. Falei 1-1, Você né? acertou o empate. Mas, gente, A pataquada na defesa do Flamengo, hein? Comecinho do jogo. E aí o 10 não perdoa. 101 gols. 1-0-1. Olha lá. Pra você, Zé Elias, e pra mais ninguém. Não, Zé Elias, você gosta do Luciano? Não, isso aí foi pro Pascoal também. Esse gol aí foi pro Pascoal também. Eu acho ele bom jogador. Olha o pênaltizinho, Mandrake. Conectou o Luciano ontem. Não, foi pênalti. Mandrake. Foi pênalti. Não, foi pênalti. Foi pênalti. Pênalti. Pênalti a brasileira. Não é pênalti jabuticaba, não. Não, foi pênalti. Pênalti jabuticaba. Não, Mas semana passada teve um pênalti em cima do Arboleda também, desse mesmo jeito. Também não achei foi? mesmo. Eu falei a mesma coisa. Falei a mesma Eu coisa. quero o VAR, Fabrício, eu quero o VAR sobre Aliás, esse comentário. o árbitro é Eu teu quero o amigo. VAR aí. O árbitro é o teu amigo. Que meu Rodrigo amigo? José Pereira de Lima. Ah, não, tem nada de amigo, não. Esse é excelente. Tem nada de amigo, não. Aí o Samuel Lino gosta de fazer um gol impedido, hein? Ele tá meio corpo impedido nesse aí. Que golaço ele fez, hein? Fez. Golaço ele fez ali. Não esse, Plihal, o que valeu. O time dominante ontem, a saída errada do São Paulo... Ai, Arboleda! A saída errada do São Paulo, o debochado chutou pra fora. Na saída errada do São Paulo. Ele bateu o Luciano bem, acertou o chute na saída errada. Ele só deu um toquezinho, matou o Rafael, que a bola vai na direção do gol, é gol. Muita gente imaginou que naquela escalação do Crespo, o Ferreirinha fosse seu lateral esquerdo. Mas não, em muitos momentos o São Paulo se defendeu com linha de 4, sendo o Sabino uma espécie de lateral esquerdo. E do meio campo à frente, marcação individual, Zé. Os caras correram pra chuchu. Eu quero fazer uma menção Crespo foi honrosa muito ao bem Luiz ontem. Gustavo. Um monstro. Vai lá. Que jogador ontem, Zé? Tomou conta do meio-campo, a expulsão do Plata. Essa expulsão modifica a trajetória. Tá vendo, Ozinho, como você falou? Dava pra evitar, Zinho, essa expulsão? Lances semelhantes. Dava pra evitar o movimento? Dava, com certeza. Desses últimos aí, de todas essas expulsões em lances semelhantes, esse é o que dava mais para evitar. Ele está muito atrasado no lance, desnecessário, assim. Eu acho que assim, estão pegando no pé do Plata, tudo tá na conta dele, muitas expulsões. Eu acho que assim, aí é exagerado. Ontem ele mereceu a expulsão. Ontem, infelizmente, a expulsão dele contribuiu muito para o resultado. O Flamengo vencia o jogo, o Flamengo estava com um domínio. Tem até uma jogo tela que a gente pode momento. colocar no ar que mostra como o Flamengo despencou e o São Paulo cresceu a partir da expulsão. Continua, por favor, Teto. Isso. Não, e assim, aí eu quero aqui... Olha, é gritante. O Felipe Luiz até tentou... É gritante. Mas eu quero dizer o seguinte só, o Plata, as outras expulsões, ele não mereceu ser expulso, inclusive uma foi cancelada. E a outra contra o Racing lá, a gente falou aqui no programa, foi bem exagerado, assim, foi muito rigoroso o ato. Ontem não, ontem ele foi mal. Falar no Plata, o Daniel Bocato e o nosso Pedro Ivo Almeida, os nossos Daniel e Pedro Ivo, apuraram que o Flamengo está bastante incomodado com essas constantes expulsões e já comunicou Foram 9, Plata, né? que o Borcinho vai ser atingido, será multado. São nove expulsões aí, né? A equipe do Flamengo. O Flamengo como um todo. O Plata está fora, inclusive, da final da Libertadores. Não joga a final da Libertadores. Mas tem. Eu também parto da mesma ideia do vovozinho. Você tem que analisar a situação, né? Aí eu vejo que é muito mais. Das 3, 2 foram injustas. Uma até foi anulada. Eu acho que é muito mais pelo resultado e pela situação que o Flamengo se encontra do que propriamente pela expulsão em si. Entendeu? O Flamengo empata. Hoje, se o Palmeiras vence, a possibilidade do Palmeiras abrir 3 pontos. Mais o Palmeiras com 2 vitórias. Com 2 vitórias a mais, entendeu? Então, todos esses quesitos aí, eu acho que pesaram. Não pode, não precisa nem ver o jogo.
É melhor jogar, hein? É melhor jogar. Isso é uma zica que eu vou. Olha, equatoriano com equatoriano. Mas assim, eu acho que assim, pesa muito mais nesse sentido. A situação do Flamengo, o que aconteceu ontem, estava ganhando 2-1, ele é expulso, o São Paulo empata, muda o jogo, a possibilidade do Palmeiras hoje, assim, a possibilidade do Palmeiras aumentar a vantagem, porque cá para nós, todo mundo aqui, vamos falar a realidade. Você vê o Palmeiras perdendo 3 partidas? Não. Faltam quantas? 8. Depois desse jogo? 7. Não, faltam 7 partidas. Depois 7. Às vezes faltam 7. Depois para 7. o Flamengo faltam 7? 7. O Flamengo tem... Peraí. Porque Palmeiras e Flamengo tem um jogo a menos. Verdade. Né? Aí você calcula, você tem 7 partidas. De 7, o Palmeiras... Mas os jogos do Palmeiras é mais complicado que os jogos do Flamengo. São mais difíceis mesmo. Mas eu acho que é mais complicado para o time que vai enfrentar o Palmeiras também, né? Porque o Palmeiras, quando joga nessa situação, o Palmeiras cresce, né? Eu sei, mas o Palmeiras vai pegar o Mirassol lá. Sim, Santos fora. É que o Flamengo também vai pegar o Mirassol fora. E o Santos em casa. Sim. Mas eu acho... Mas assim, nessa sequência inicial ainda não é o jogo com o Mirassol lá. Não. Tô falando assim, esses próximos jogos, eu acho... É opinião, né? Eu acho que a tabela do Palmeiras é mais complicada. O Palmeiras tem que ganhar hoje. Matar esse jogo em casa. Não precisa nem ver hoje, de rebaixamento. Neymar não vai jogar, né? Não. Neymar não vai jogar. Não. Segundo o Pascoal, o jogo do Palmeiras é mais complicado. Eu acho que o jogo do Flamengo ontem era mais complicado. Não. O jogo do Flamengo era completamente factível ontem. Tanto que o Flamengo dominou o jogo. Eu adoro São Paulo e Flamengo. O São Paulo atrapalha a vida. Não é São Paulo atrapalha a vida do Flamengo disso, sempre. não. E atrapalha a vida do Palmeiras sempre. Toma umas porradas grandes do Flamengo também. Eu acho, 2 camisas pesadas, 2 times importantes, 2 clubes de muita torcida. Muito vencedores, eu acho que e quase sempre dá jogo bom. É um baita jogo e a torcida do São Paulo foi lá, apoiou o time, incentivou. O que a torcida do São Paulo tem que entender é que esse time, diferentemente de outras temporadas, cansado de time amarelão, não é isso que a torcida grita? Esse aqui não, gente. Essa característica o São Paulo já deixou para trás há algum tempo. Esse time não. O time que venceu a Copa do Brasil 3 anos atrás era um time também. 2 anos atrás também era um time brigador. Não, também era um time valente. Mas não ganhou nenhum jogo. Ganhou um jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. Esse time, o Corinthians também desclassificou o Palmeiras na Copa do Brasil e do está na semifinal. No Maracanã. E do Flamengo no Maracanã. O time do São Paulo, esse time não pode ter essa tarja. Você pode reclamar que tem 11 jogadores do departamento médico, tem 2 que estão com cartões. Você pode reclamar de muitas situações, que o time tem salário atrasado, você pode reclamar que o São Paulo não está jogando no seu estádio. O torcedor do São Paulo tem milhões de razões para reclamar. Menos o brilho do time. Mas não da vontade do time. Não da vontade do time. Acho até que o Luciano passou do ponto de novo ontem. Não precisava reclamar tanto. Mas Pascoal, mas aí ontem... Mas não vai mudar. Mas aí ontem acho que o árbitro... pelo amor de Deus, mas é que assim, o Luciano ele já... É o que os árbitros chegam no começo do jogo. Primeira reclamação, já dão um cartão amarelo para ele não reclamar no jogo inteiro. Ele já pegou essa... Aí ele fica quieto, porque ele sabe que ele tem o cartão amarelo, então ele vai se controlar. Porque na reclamação onde ele toma o cartão amarelo, ele põe a mão para trás e ele não faz os gestos assim, né? Os gestos que normalmente ele faz, essa reclamação. Ele chega conversando num tom baixo, dá para ver que ele está conversando, né? Chega conversar com o árbitro, não é nem um tom de reclamação. E aí o árbitro já dá cartão amarelo para ele. Tá marcado. Eu sei porque eu vivi isso na minha vida, especialmente aqui no Brasil. Então, assim, esquece o árbitro. O Luciano tem que esquecer o árbitro. Sim, mas se ele não esquecer, se ele não mudar em relação a isso, o maior prejudicado é ele. Não vai mudar, Sim, mas lógico que pode mudar, Plihal. Não, lógico que pode mudar, Plihal. O poder pode, mas não vai. Lógico que pode mudar, não, mas aí é a questão de sentar com o treinador conversar com ele, as pessoas que estão no dia a dia, conversar, não sei se... Por favor, sim. Que ele está errado há quantos anos? Sim. Ele exagera. Você quer ver como ele muda? O que o Plata vai acontecer com o Plata agora? Não, só que o Flamengo pode multar, né? São Paulo não paga salário, vai multar como? Não interessa. Então ele, porque não pode... Ele muda? Então, porque ele não pode? Devendo, você não tem a mesma autonomia. Mas e daí, Plihal? Mas e daí? Então quer dizer que porque está devendo eu tenho direito de fazer o que eu quero dentro de campo? Ele também não faz o que quer. Né? Não, mas a gente está dizendo isso. Eu desconfio, ele reclama porque ele quer. Eu desconfio que até
a direção gosta dessa postura do Luciano, porque é o único jogador que contesta alguma coisa no campo. Então você me desculpa, Pascoal, mas essa... Desculpa, Pascoal, não. Desculpa, Priol. Mas é um elogio. Desculpa, Priol. É um elogio. Mas essa diretoria, se age dessa forma, desculpa, a diretoria tem que saber o limite, até onde pode ser legal e até onde é o prejudicial. Exagera mesmo. Nesse momento... Mas assim, Plirra, a gente está falando que o Luciano é um dos principais, se não o principal jogador de São Paulo. Ele não pode jogar 3 e ficar uma de fora. Ele não pode jogar 3 e ficar outra de fora. É a questão de sentar e conversar. Ele tem que ser profissional. Ah, não paga. Tudo bem, então eu não vou pagar, então eu não posso exigir para você. Tá errado. Quantos gols tem o Ferreirinha, Zé? 8. Faltam 2 pro 2 Neto. para a tanga do Neto. O Neto deve estar vendo a gente agora. Ô Zé Ferreira, tá feia a coisa pra você, Zé Bolão. Faltam 2, hein, Neto? Zé Bolão, tá feia a coisa pra você. Vai voltar a parada do Flamengo até para falar sobre o Felipe Luiz, não tanto das decisões ontem no jogo, mas eu escutei também alguns rubro-negros reclamando que o Felipe tem alguns preferidos ali, que ele tolera algumas coisas que com outros não. Mas antes, ainda sobre o São Paulo, o Hernan Crespo, após a partida, deu para mim a melhor entrevista dele desde que ele retornou ao São Paulo. Vários pontos muito legais na coletiva e, para mim, o principal veio na última resposta do Crespo ao falar dos grandes clubes brasileiros, dos 2 principais times brasileiros, não é nem no momento, né? Já há bastante tempo, Palmeiras e Flamengo, e trazendo para a realidade do São Paulo. Ele teve ali a clareza, a transparência, o jogo limpo, o papo reto com o torcedor do São Paulo, que há muito tempo esse torcedor não ouvia de ninguém. Hernan Crespo. Não é fazer o que eles estão fazendo. Nunca é fácil, mas acho que são situações diferentes. Se você vai olhar, você pensa que a próxima temporada vai estar na cima lutando com Palmeiras e Flamengo? Não. Tem anos de investimento da parte de Palmeiras e Flamengo, então é impossível cortar os tempos. Então, o que tem que fazer? Ideias, com calma, e tentar de brigar por aquilo que a gente pode brigar. Que está longe da história de São Paulo? Sim, sim. Quando eu falei, 4 anos atrás, muitos de vocês têm aqui, quando a gente ganhou o Paulistão, é muito pequena para a história de São Paulo. Você sabe quantas vezes ganhou o Paulistão São Paulo nos últimos 20 anos? ¿Sabe cuántas veces? ¿Você sabe? Uma vez em 20 anos. Então, realidade, gente. Realidade. Pé no chão. Entender a situação. É assim. É assim. Então, vamos a lutar, vamos a brigar? Sim. Estamos falando, neste momento, lutar, vamos a brigar? Sim. Estamos falando, neste momento, nós, Sudamérica, não. Palmeiras y Flamengo están en otra dimensión. Es otra cosa. Sudamérica, no solo en Brasil. Entonces, si você va a ficar mal, si você va a comparar todo el día con Flamengo y con Palmeiras, no puede. En este momento no puede. No puede en este momento. Na historia, sí que podemos comparar y comenzamos. Na historia sí falamos. Ahí comenzamos a falar diferente. Mas a realidad es otra. Entonces, a gente, calma, humildade e trabalhar e tentar reconquistar e tentar reduzir esse gap que existe. Como pode, o mais rápido possível. Pascoalzinho, a verdade dói, mas precisa ser dita. Choquezinho de realidade não faz mal a ninguém. Não, eu acho que é muito bom que ele tenha dito isso, porque a gente fala isso praticamente todos os dias, né? Esse choque de realidade envolvendo o momento do São Paulo. Ninguém está falando da história do São Paulo. Ninguém está falando do passado do São Paulo. Mas esse aqui, ó, que eu adoro, Zé Elias, vive falando, isso não é jogador para São Paulo. Eu brinco com ele. Palinha, Toninho Cerezo, Raí. Não, eu falei que a expectativa e a realidade, isso que o Crespo falou, eu falei já uns 2 meses atrás aqui, que a expectativa, a história do São Paulo é gigantesca. Que ainda mas a realidade estão lá. A história é gigantesca, mas a realidade do São Paulo é outra. A realidade do São Paulo é totalmente diferente daquilo Gilmar, Zé que é a história. Oscar, Dario Pereira e Nelsinho, Bernardo, Silas e Pita. Milha, Careca e Sidney. Milha, Careca e Sidney, esse não tem mais. Sim. Isso já teve. O time campeão de 2005, sim, com aquele gol do Mineiro, com passe de quem?
Passe de quem? De Aloysio Chulapa? Aloysio Chulapa. Não tem. A defesa do Rogério Ceni não tem. Isso acabou. E o Crespo botou o pé no chão. Ele falou, pé no chão, gente. O pé no chão é a nossa realidade, é brigar por uma vaga, ainda que não seja direta, para a Libertadores da América. E o que eu acho legal, e muito bom. Eu até queria que o Zinho falasse a respeito, é que ele claramente ele não está falando isso para falar, ó, tô lavando aqui minhas mãos, o máximo que a gente vai conseguir é isso, e se conseguir, ó, porra, tá lindo, maravilhoso, não é isso. Ele se inclui, ele demonstra desejo de fazer parte dessa vagarosa recuperação. Não é aquele cara que fala, eu sou alheio a isso, não tenho nada a ver com isso. Ele se coloca no meio disso, como alguém que vai tentar, de alguma maneira, melhorar as coisas. Não é aquele discurso, ó, eu cheguei aqui agora, faz 4 meses, já peguei o bonde andando, já estava uma desgraça, melhorou até porque ele pegou com 11 pontos, ele está com 45, ele fez 34 pontos. Concordo muito, Zinho. E sobre a água na piscina, foi uma declaração dada pelo Rogério Ceni em 2022, na segunda passagem dele como técnico do São Paulo, reclamando que quando chegou ao São Paulo, no segundo semestre de 21, o clube tinha parado no tempo e usou até como uma espécie de figura de linguagem o fato de não ter água na piscina ali. No dia em que empatar com o São Paulo fora de casa, no caso do Flamengo, pode ser considerado, ou foi considerado por muitos rubro-negros, um mau resultado. Foi mesmo. Claro, pelo time que está ali brigando cabeça a cabeça. Incomparável que é o Flamengo. Pelo título brasileiro, o incomparável. E o Felipe Luiz, como todos os treinadores que já trabalharam no Flamengo, é contestado, pressionado a cada resultado diferente do que a torcida imaginava. Ontem foi... Rosa, o que houve? Onde? Ué? Na Vila Belmiro? Um empate saboroso, Fernanda Maia. Uma irresponsabilidade. O que aconteceu? Olha, já fui expulso de sala 1, já fui expulso de sala 2, na terceira eu ficava quieto, Fernanda. Tem gente que faz de novo. É mesmo? O pior... Aí vai pra diretoria, ganha papeleta. Tem gente que faz, sendo que já foi punido e multado quando faltou aula. Mentira! Pois é, vocês não sabem Mas dessa? vem cá, tu tá pistola ou pistolinha? Olha... Pistola. Eu tô pistola. Olha aí, gente, 2-2. O Flamengo empatou com o São Paulo na Vila Belmiro. O empate não foi nada bom pro rubro-negro, já que o Palmeiras joga hoje. Se vencer, vai ficar na liderança com uma folga aí de 3 pontinhos. Bora ver como foi a partida na volta. Benê vai ficar pistola. O jogo já começou eletrizante com uma bobeira do Flamengo. Pulgar erra, Alexandro também não chega e é Luciano quem fica com a bola e estufa as redes, colocando o São Paulo na frente. Mas rapidamente, pelo rubro-negro, Arrascaeta é derrubado na área e o árbitro marca pênalti. O próprio uruguaio é quem bate com precisão e deixa tudo igual na Vila Belmiro. O gol ainda fez o camisa 10 se isolar como o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. O São Paulo tenta levar perigo nessas 2 oportunidades. O rubro-negro tem a chance após bom passe de Plata, mas Carrascal é travado. E então Arrascaeta encontra Samuel Lino na área, que só empurra para o fundo da rede. Mas o jogador estava adiantado. Segundo tempo e agora um erro da equipe paulista. Arrascaeta quase faz o gol da virada rubro-negra, mas a bola passa muito perto e não entra. O São Paulo aparece com Luciano chutando forte e a bola indo por cima do gol. Samuel Lino também fica na cara, mas isola. Até que Arrascaeta consegue evitar a saída de bola, deixa para Emerson Royal, que contra Samuel Lino para fazer o segundo do Flamengo e finalmente o dele. O jogador volta a marcar após 2 meses. Tudo parecia que iria bem para o Flamengo, até que Plata faz dura falta em Arboleda e é expulso com 21 minutos de jogo. E aí o time acaba vendo o São Paulo chegar ao empate após Mike cruzar e Ferreira ficar livre para chutar e mais uma vez igualar a partida. Lucas Moura tenta uma bicicleta pela equipe paulista e Luciano também aparece assustando. Já no final, De La Cruz bate uma falta que por pouco não entrou. Final, São Paulo 2, Flamengo também 2. Com o resultado, o rubro-negro perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato. Põe na tela aqui
A gente já vai comentar o jogo, mas o que aconteceu ontem para esse ser o grande enredo do nosso programa Vene Casagrande na parte do Flamengo? Pois é. O Plata foi expulso mais uma vez? Mais uma vez. Em que situação do jogo? Ele pode pedir música, né? É verdade? 3 expulsões. Qual música que ele pede? O Jay Careca vai separar. Pode pedir. Qual música que ele pede? Sei lá, alguma de tragédia aí. Porque Pode o que ele separar, causou Jay Careca. foi uma tragédia ao Flamengo. Vai aí, Vene. O que aconteceu de novo o Plata sendo expulso? Vamos lá, ele foi expulso aos 21 minutos do segundo tempo. Após uma irresponsabilidade dele, e depois a gente vai falar sobre a entrevista coletiva do Felipe Luiz, que eu acho que foi pior até mesmo que a expulsão. Mas o Plata foi expulso e eu vou trazer informação, depois eu falo em cima da minha informação. Ele será punido não por conta dessa expulsão, por conta do conjunto da ópera, porque contra o Racing, a diretoria do Flamengo acredita e enxerga que a expulsão foi uma irresponsabilidade dele, porque ele poderia ter agido de uma outra maneira. Ele deu um tapa no jogador, tapa no adversário. Deitado no chão. Mas ia passar batido, entre aspas, a diretoria ia relevar. Mas aí veio essa expulsão que, na visão da diretoria do Flamengo, também foi muita irresponsabilidade da parte dele, embora o Felipe Luiz tenha tentado passar um pouco de pano na entrevista coletiva. Então ele será punido por conta disso. E essa não será a primeira vez que o Gonzalo Plata será punido pela diretoria do Flamengo. Lá, meses atrás, no começo do ano, ele foi punido e multado pela diretoria após faltar um dia de tratamento quando ele estava no departamento médico, sem dar uma justificativa. E, na ocasião, ele foi multado em 20%. Agora, resta saber qual será o valor da multa dele, porque depende do departamento jurídico. Mas o departamento de futebol do Flamengo já definiu. Ele será multado. Parcela no cartão? Acho que não. Tá. Mas assim, a questão é, Fernanda, pelo que eles ganham, isso não vai doer em nada no salário. Obviamente que isso é muito mais para corrigir e tentar mudar o comportamento desse jogador, que de fato é um jogador que precisa ser cobrado internamente. Gente, a gente brinca aqui, mas o que ele fez é extremamente grave e sério. Eu não estou dizendo que se o Flamengo perder o Campeonato Brasileiro vai ser só por culpa dele. Não, não é isso. Mas eu acho que ele não entendeu a importância do jogo. E de fato parece que ele não entendeu, porque após a expulsão ele sai como se nada tivesse acontecido. Ele não demonstra nenhuma insatisfação. Parece que ele está vivendo em outro mundo. Ele precisa entender a importância dele e de um jogo como esse. E quando ele é expulso, ele põe tudo a perder. Vene, você está dizendo que o Flamengo perdeu por conta, empatou o jogo por conta dele? Sim, eu acho que sim. Que se o Flamengo não tivesse um expulso, eu acredito até que o Flamengo poderia ter chegado ao terceiro gol e não ter tomado o segundo. Porque o Flamengo estava controlando o jogo. Isso é um vermelho? Vamos botar na tela, por favor? Para quem não pode ver, a gente conta, Pedrosa. Isso é um vermelho de curso de arbitragem, né? Ou ele vem com uma sola na altura do maléolo, ali, do tornozelo do jogador. Olha isso, olha a forma como ele sai. Gente, olha, isso agora, que, ele isso vem, que mais me irrita. uma carga forte no tornozelo mesmo do jogador do São Paulo, né? Que assim... Isso é expulsão em qualquer lugar, até na pelada. Se tu faz isso aí na pelada do teu bairro, tu é expulso. Fica fora uns 5 minutos. Não. Se o Gustavo Gomes faz isso, ele não é expulso. Ele já fez. Vai, Pedro. Inclusive contra o São Paulo. É porque, além de tudo que o Vene falou e que eu concordo, ele foi muito irresponsável nesse sentido, o gesto técnico dele pra disputar aquela bola ali é errado. Ele não tem que pisar naquela bola ali. Ele tentou pisar na bola. Ele tinha que ter dado um biquinho. Tentaram dar o biquinho. Se ele tenta dar o biquinho pra poder recuperar a bola, ele não ia pisar no pé do Arboleda. Ali, ele tentou pisar na bola. Eu não vejo sentido dele pisar na bola ali. A não ser que ele quisesse pisar no pé do Arboleda. Sendo que antes ele fez algo que, assim, tecnicamente falando, sei lá. Exato, ele errou o domínio. Né? Ele errou o domínio. Ele errou. Mas ali, se ele tenta dar o biquinho, acho que é o Saul que tá ali do lado dele. Tenta dar o biquinho, talvez ele consiga disputar a bola. Aí não, ele tentou pisar e pisou no adversário. Não tem discussão. E ele em nenhum momento tira o pé, né? Não. Ele mantém o pé e é isso. Eu acho que assim, ele foi muito irresponsável. Ele foi. Repito, eu acho que o Flamengo empatou esse jogo muito graças a ele, porque o Flamengo estava, entre aspas, controlando a partida. O Flamengo estava muito mais perto de fazer o terceiro que o São Paulo de empatar o jogo. E estava 2-1 na hora, gente. Perfeito, exatamente. Então, ele precisa ser cobrado internamente, não sei se multado, isso eu deixo a critério da diretoria. Mas não dá para o Felipe Luiz passar o pano que ele passou na entrevista coletiva. Até entendo, ele não queria expor o jogador. Agora, dizer que ele entrega tudo que eu faço, que ele estava se doando. Gente, isso é o mínimo de um jogador de futebol, de qualquer equipe. Não é porque ele veste a camisa do Flamengo. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Olha o Felipe Luiz defendendo o Plata. Cadê? Tem? Tem, né? Achou ou não achou? Aí, tá aí. Que foi sem querer.
Foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui e vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. A verdade é que nunca é sempre do treinador. E a gente fala isso aqui nesse programa. É difícil apontar dedo, mas no futebol é assim. Do mesmo jeito que às vezes o cara faz 3 gols, bota o jogo no bolso, ninguém jogou nada, mas ele botou e sacolou lá e a culpa é do cara, também quando é uma coisa negativa também é. Essa derrota, esse empate fica na conta do Plata. O Flamengo tinha um domínio de jogo, tinha um enredo acontecendo, estava 2-1 e ele de forma muito imatura foi expulso. O Filipe Luís diz que ele não teve intenção. Mas como todo mundo fala, sem querer também é falta. E é uma falta imprudente. Olha a tabela aqui. Eu preciso comentar sobre essa declaração. Pode verdade, falar, não dá para passar batido. Gente, nenhum jogador entra em campo querendo ser expulso. É óbvio que a expulsão foi sem querer. Agora, não dá para o Filipe... Eu entendo ele não querer expor o jogador, embora ele já tenha feito isso com o Pedro. Mas não dá para ele defender o jogador. Ele defendeu o jogador publicamente. Basicamente o jogador pensa assim, beleza. Posso dizer, eu concordo com ele. Não, eu não concordo. Nesse caso, eu sim. acho que ele poderia ter feito de uma outra maneira. Olha, esse assunto eu vou resolver internamente, eu vou conversar com o jogador. Verdade. Eu entendo que o jogador acabou errando. É óbvio que ele não queria prejudicar, mas ele prejudicou. Mas isso a gente vai conversar internamente. Agora, dizer e defender, ele defendeu o jogador publicamente. Isso para mim foi até pior. E outra, assim, a gente também não pode deixar de mencionar, Fernandinho, a lambança no primeiro gol do São Paulo. É isso que eu ia falar. A lambança, porque aquilo ali foi uma lambança. Ninguém entregou um gol. Todo mundo entregou o gol. A Arrascaeta entregou o gol. Vamos mostrar, deixa eu só mostrar essa tabela e vamos entrar no jogo em si. A gente falou muito aqui do Plata, mas vamos entrar no jogo. O Samuel Lino comentou uma coisa que o Vene, parecida com o que você falou agora. O Samuel Lino falou, hoje ele nos prejudicou, mas a gente vai dar todo o suporte para o Plata voltar melhor. Que é legal também aqui. Esses são o número de cartões vermelhos dos times na Série A, tá? A equipe com mais expulsões nos últimos 30 dias. O Flamengo tem 5 cartões vermelhos. É o top 1 desse ranking, últimos 30 dias. Contra o Bahia, o Danilo foi expulso. Contra o Bahia, o Alacian tomou 2 amarelos. O Racing, o Plata, em semifinal, na Libertadores. Contra o Sport, o Everton Araújo. E contra o São Paulo, o Gonzalo Plata. O Vitória é o segundo lugar com 4 cartões. Pode caçar aí se não tem o Lucas Alter aqui. Já passei por isso. Já tem, ele tem. Contra o Vasco. O Corinthians tem 3, o mesmo número do Fortaleza, Juventude e Palmeiras. Vene, vamos falar de campo e bola? Esse número tá alto, hein? Não, muito alto. E esse é o ponto. E o Plata, ele participou de 3. Uma curiosidade, até ele chegar ao Flamengo, ele tinha 3 expulsões na carreira. Agora ele dobrou o número, assim, em um curto espaço de tempo. Ele precisam conversar com ele de verdade, porque o Plata, ele precisa ter um pouquinho de noção do contexto que ele está vivendo. Dessa câmera dá pra ver que ele dá uma desequilibrada. Ele foi muito imaturo. Ele foi imprudente, imaturo, afobado. E aí ele vai pranchar... Ele foi tudo. Ali, tudo, tá vendo? Ele, quando ele vai voltar no laço, ele... agora, viu? Ele desequilibra e ele perde tempo. Se eu sou o Filipe Luís, eu chamo o Plata na sala do Filipe Luís e falo, vem cá, Plata, assiste isso aqui. Você acha isso aqui normal? Porque olha o conjunto, olha esse lance. Ele errou tudo, literalmente tudo. O Plata precisa ser cobrado sim por conta disso. Não dá para passar pano, porque ele prejudicou demais o Flamengo, não só nesse jogo. No próximo jogo também ele tá fora. E o Pedro está ausente. Teoricamente, ele é o jogador para substituir o Pedro. Não se sabe como que vai ficar a situação no Bruno Henrique. Então, ele precisa ter noção de onde ele está naquele momento. E ele parece que não está. Parece que ele está vivendo outro mundo. E o Flamengo não fazia uma péssima partida, né, Pedrosa? Pelo contrário. Nesse momento do jogo aí, o jogo estava pro Flamengo. Na minha cabeça, era 3 pontos pro Flamengo. Controle de jogo absoluto, depois que tinha conseguido fazer o segundo gol com o Samuel Lino. Era um momento que o Flamengo poderia ter feito 3, poderia ter feito 4, ou poderia ter administrado a vitória. São Paulo realmente volta para o jogo depois dessa expulsão. E aí o Crespo é um cara muito inteligente, já falei isso aqui diversas vezes, gosto muito do Crespo, gosto muito da forma como ele enxerga futebol. E aí, naquele momento ali, o Plata botou tudo a perder. Tem outro ponto, ele poderia simplesmente não ter disputado a jogada.
Ele poderia ter deixado, errei aqui, vou tentar correr para voltar a marcar. Ele foi muito imaturo. Assim, ele errou em todas as decisões que ele tomou. Então, assim, o Flamengo, para mim, fez uma boa partida ontem. Entregou o gol, é verdade. Primeiro momento ali. Só que logo depois teve o pênalti no Arrascaeta e o erro que aconteceu, ele foi corrigido minutos depois. 2 minutos depois o Flamengo estava com 1-1 no placar. E o Flamengo é um time melhor do que o São Paulo, é um time mais qualificado. E aí você apaga a excelente partida que o Arrascaeta fez, você apaga mais uma vez o Samuel Lino conseguindo fazer um gol importantíssimo para ele, o Emerson Royal, que é um jogador que ainda está tentando se firmar e fez um belo cruzamento. Cara, o Arrascaeta salvou uma bola para esse cruzamento que é impressionante, a bola já ia sair e dar debaixo da perna do jogador de São Paulo. Então tudo isso que a gente poderia comentar de positivo aqui, ele foi jogado para debaixo do tapete porque o Flamengo empatou e está fora agora, no sentido de não estar na liderança, digamos assim, porque o Palmeiras tem um jogo hoje e dificilmente vai perder pontos contra o Santos. É isso, Vene. E o Arrascaeta se tornou o estrangeiro com mais gols com a camisa do Flamengo. Ainda teve isso também, que ele apagou. Que a gente está aqui falando do Gonzalo Plata. Pois é. E poderia estar falando de uma vitória do Flamengo, mas não. Ô, Cris, o homem tá nervoso, viu? Ele tá que tá hoje, mas você também vai ficar nervoso, que hoje tem o quê? É isso aí, nação rubro-negra. Então, o Plata, né, acabou com o jogo literalmente, né? Porque acabou com a vitória, que o Flamengo, ele estava ganhando, né? Quando o Plata foi expulso, né? Acabou com a chance do Flamengo fazer mais gols, porque no ritmo que ia, o Flamengo ia fazer mais gols. E tirou o brilho do jogo, tirou o brilho de Arrascaeta, né? Que foi considerado, né, o jogador que mais fez gols, né? E tirou o brilho aí. E além da chance do Flamengo, né, de alcançar aí a tabela do Brasileirão e ultrapassar o Palmeiras, né? Mas infelizmente, por conta de Plata, tudo foi por água abaixo. E o assunto que rola é isso aí, é sobre Plata, né? Mas os grandes lances que teve, os gols, né? O gol ali do Arrascaeta, né? E o do Lino, né, que era um momento ali para o Lino também. Ninguém mais se fala desses lances por conta do lance crucial que foi Plata tomar mais um cartão, né, vermelho no jogo. Mas será que ele vai ser punido mesmo? Porque realmente ele precisa ser punido para que ele não cometa mais, né? Porque já perdeu esses pontos. Se ele continuar nesse ritmo aí, o Flamengo vai ser eliminado não só do Brasileirão, mas também da Libertadores, né? Mas é isso aí, galera. Comenta aí o que vocês acham sobre essa situação. Deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negros e lembrando de deixar os créditos para o SBT Rio Esporte. Até o próximo vídeo.